Oi, gente! Estamos começando mais uma semana, mais uma edição do Podcast Plugado nos canais de O Diário, YouTube, Facebook, no site de O Diário, levando informação de qualidade para você, conteúdo descontraído, gostoso. Hoje, saúde e bem-estar para você, principalmente que sofre de rinite, sinusite, essas coisas todas com it, sabe? Tipo eu, que também tenho tudo isso aí, bronquite, e entre outras coisas... que a gente vai conversar com o doutor daqui a pouco, tá? Bronquite não, tá, gente? É sinusite e rinite mesmo. Ronco, você aí, mulher, tem um maridão aí que ronca, atrapalha aí o relacionamento do casal à noite. Daqui a pouco, dicas especiais pra você, muitas curiosidades de saúde e bem-estar com o nosso convidado especial, tá bom? Quero começar o programa de hoje, né, o podcast, convidando você para se inscrever no canal de O Diário de Mogi, porque aqui tem um podcast plugado, tem o Pode Falar Dori, com um especialista em consumo Dori Bucô, sempre com um caos, uma história engraçada, divertida, que alguma delas aí você vai se identificar. Tem também o programa 3 Pontos com Lísia Henriques, falando de mente, coração e corpo. Sempre um convidado especial toda sexta-feira falando sobre esses temas, falando sobre desenvolvimento humano. Muito legal, vale a pena você assistir uma entrevista que é aí 7, 8 minutinhos e pode mudar a sua vida, tá? Não estou exagerando não, gente, não estou exagerando, porque sempre tem alguma coisa legal pra gente ouvir diretamente da Lísia Henriques e do convidado dela. E também agradecendo, claro, os nossos apoiadores, né? Quem deixa aqui, ó, quem coloca o podcast plugado no ar aqui diretamente da RTV Filmes. A MN Própolis, a Para Viver Turismo, o restaurante e pizzaria Via Nápoli e também o Instituto Sakura, que estreou com a gente aqui na quinta-feira passada, quando eu trouxe aqui ó, o Rocco, a Mandy, o Heitor, nosso plugado no BBB. A gente também está falando de BBB aqui no podcast toda quinta-feira, tá? Só para lembrar vocês, podcast BBB, vamos falar de fogo no parquinho, e prova do líder, e paredão. Hoje tem jogo da Discord, inclusive. Amanhã tem paredão, vai sair um brother ou uma sister da casa e a gente comenta tudo na quinta-feira, ao vivo, às 5 da tarde, tá bom? Bom, e também... pedir para você, né, se inscrever no canal de O Diário, mas também uma coisa muito importante, já começa a compartilhar também esse vídeo, já começa a curtir, porque tem alguém da sua família aí próximo que passa por alguns desses problemas que o doutor vai falar hoje pra gente. Eu quero falar aqui também de uma coisa muito legal, um assunto muito que eu adoro e é uma coisa também que acaba influenciando na saúde também. Eu digo assim, na saúde mental, na qualidade de vida, de você estar bem com você mesmo, de você conhecer pessoas e lugares, trocar experiências, né? Coisa que uma viagem pode proporcionar para você. E olha, nesse carnaval, o carnaval tá chegando, folia, inclusive é uma das épocas preferidas, eu adoro o carnaval, e esse ano tá chegando, tem dicas especiais para você de viagens nesse carnaval, para você que quer curtir o feriado, né, descansando, curtindo com a família, ou então aquele carnaval da folia. É uma dica, ó, da Para Viver Turismo. Tá aí, ó, partiu viajar com gente na Para Viver Turismo. E você viu um recado muito legal que eles deixaram aí, de você ter a opção de viajar sozinho, sozinha. Aquela coisa assim, a família não quer, mulher não quer, maridão não quer, ou então, sei lá, vai viajar sozinho, gente. Por que não, né? Por que não? O pessoal tem esse preconceito de viajar sozinho. Porque aí, ó, você vai ter todo o apoio, todo o suporte ali, você vai ser obrigado, na verdade, até uma coisa que a Rita falou aqui no podcast, você se sente obrigado a fazer amizade, a fazer amizades ali com o pessoal que está com você no passeio. É uma experiência incrível. Enfim, você não vai brigar com o marido e com a esposa se for viajar sozinho, tá, gente? Eu não tô querendo criar discórdia aqui não, tá, gente? Pode ser uma coisa para solteiro? Pode ser, mas...
Viva essa experiência com a Para Viver Turismo e você pode acessar, né? Além desses destinos que você acabou de ver, tem outros lá no Instagram do Para Viver Turismo, que é o @paraviver_turismo. Entra lá, tem promoções, destinos, muita coisa legal. Viagens de ônibus, tem muito ônibus, inclusive, que é muito melhor e muito mais confortável que um avião, tá? Isso é fato. E você ainda conhece vários lugares durante o percurso. E, claro, viagens marítimas, né, de cruzeiro, temporada de cruzeiro também aí, né, até meados de março. E ainda também, claro, viagens aéreas, na Para Viver Turismo. Bom, o assunto hoje é saúde e eu quero também começar o podcast de hoje para falar de uma novidade, um lançamento da MN Própolis. Pode botar aí, Léo? A gente tem esse lançamento que é o Ômega B. É um suplemento alimentar em cápsulas, fonte de ômega 3 e fonte de compostos fenólicos de forte poder antioxidante, provenientes da própolis verde. A própolis verde, gente, que só tem aqui no Brasil, tá? E é uma maravilha. Nesse potinho aí, nesse lançamento, tem 60 cápsulas para você tomar e cuidar da sua saúde. É muito legal, pode voltar aqui, Léo. É muito legal quando a gente cuida, faz aquele autocuidado diariamente, né, com a sua saúde, cuidando da sua imunidade, porque aí também não atrai doenças, você vive mais, tem mais qualidade de vida. E é muito legal porque os produtos da MN Própolis são produtos orgânicos, naturais, de uma empresa com 30 anos de história. Então, assim, não é de hoje, né? É pioneiro, gente. Principalmente se tratando da própolis verde, que é rico em tanta coisa. E, claro, entre no site aí da MN Própolis, mnpropolis.com.br. Tem o perfil do Instagram, que é o mn_própolis, que lá também tem vários produtos. Toda a linha da MN Própolis, que vai do mel, tem o extrato de própolis, tem o shoyu, tem o miso, vários produtos orgânicos para você. Os temperos também orgânicos da MN Própolis, diretamente da fazenda MNH, aqui em Paraibuna. Então tá tudo lá. Então viva bem com esse autocuidado diretamente da MN Própolis com esse super lançamento. Bom, chega de falar, né? Já falei bastante aqui nesse começo, né? A pessoa gosta de falar, o geminiano que trabalha com comunicação. É isso, gente. Não tem muito o que sair, não. Olha, o nosso convidado de hoje, ele é otorrinolaringologista. Eu pensei que eu não ia conseguir falar essa palavra, mas consegui. Olha só, são anos de experiência. Título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Atua em Mogi das Cruzes e na Avenida Paulista, na capital, aqui em São Paulo. Ele possui um canal no YouTube, inclusive, assim, o maior canal de YouTube do mundo quando se trata desse assunto, né? Desse assunto aí da área da otorrinolaringologia. Tô aqui com ele, Mohamed Sada. Palmas para eles, palmas para eles. Muito bom, muito bom. Tudo certo? Tudo certo, Felipe. Você tinha essa dificuldade de falar essa palavra? A sua própria profissão no começo de carreira? Olha, só quando eu aprendi a falar essa palavra que eu fui e decidi fazer otorrino. Primeiro aprende, depois vai, depois né? Depois vai fazer a profissão em si. Você tá bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Espero que seja bem proveitoso. Daremos várias dicas aí pro pessoal e obrigado pelo espaço. Imagina. O doutor, gente, assim, além de ser um super médico, né? Ele tem essa pegada do criador de conteúdo, de levar a informação de uma forma didática, tranquila, até às vezes divertida, mesmo falando sério, porque assim a gente aprende. Sabe aquela coisa de aprender na marra? Certas coisinhas. Então, assim, eu convidei porque o Plugado é isso, né? O podcast tem essa pegada descontraída da gente falar de um assunto sério, também brincando, e algumas coisas que incomodam a gente, como eu falei no começo, né? Rinite, sinusite, tem o ronco, a gente pode apneia, quem mais? E quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que usam isso aí? Quem são? Eu acho que eu tenho 3 na mochila. Eu tenho um aqui no... tenho mesmo, ó. Tem um aqui no bolso. Olha aqui, ó. Não é bonito isso não, tá, gente? Não é bonito não. Mas, ó, até o final ele vai do puxar podcast, minha orelha, inclusive. Você vai jogar fora esse negócio, você vai ver. A gente vai conversar sobre isso. Ele vai me assustar, ele vai falar Tá bom, vamos chegar nesse assunto, vamos chegar. Vamos devagarzinho pra não assustar tanto, nem eu e nem o nosso público. Ô, doutor, vamos lá. Quando que você... Quero primeiro entrar na sua
na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, na sua carreira, até para o público te conhecer melhor. Sim, com certeza. Como que você entrou, como que você escolheu esse ramo? Bom, primeiro a decisão foi pela medicina. E a primeira coisa que me chamou a atenção na medicina quando eu tinha 5 anos de idade, eu lembro até hoje, e eu perguntei para minha mãe como que os bebês nascem. E a mãe ficou toda constrangida. Como que eu vou faz? falar pro meu filho? Foi a cegonha. Exatamente. Aí ela levou para casa da minha tia, a tia-avó, e a minha prima estava fazendo biologia na USP, e ela me colocou um videocassete mostrando a reprodução humana, o espermatozoide dentro do útero, toda a parte científica. E aí, nesse momento, despertou a vontade de saber como o ser humano é por dentro. Nossa, e o coração? Como que deve ser? O intestino, o pulmão e tal. Então eu fiquei... Quantos anos você tinha? 5 anos de idade. 5 e anos marcou já queria muita coisa saber. eu não lembrava, mas isso eu lembro exatamente. Me deu uma curiosidade muito grande. E uma vez assisti um desenho também que as pessoas eram micro e entrava dentro do corpo humano e mostrava. Então aquilo lá Te fascinou. me fascinou. Eu quero ver um ser humano por dentro. E aí ficou latente isso até quando eu tinha 16 anos. E aí um dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, quero ver um ser humano por dentro, me leva pro IML. Ele, você tá maluca? Que doideira. Eu falei, onde que vê a pessoa por dentro? No IML. Tem gente que é o contrário, falou, quer fugir disso, né? Desmaia se vê. Mas assim, eu tinha muita curiosidade, muita curiosidade. Então eu queria saber como que funcionava. E aí eu peguei minha bicicleta, fui até o IML, tentei falar com alguém, lógico que me escorraçaram de lá, sai fora, moleque, o que você vai vir fazer aqui? Aí você já tinha quantos anos então? 16 anos. 16 anos, tá. Já e aí eu cheguei pro meu pai e falei, não me deixaram entrar lá. Ele falou, vem cá, vamos lá na faculdade de medicina, aqui da cidade. Na mesma hora ele me pegou e foi, tava o técnico de laboratório e me deixou entrar para ver todo o laboratório de anatomia. Aí fiquei fascinado e aí decidi fazer medicina. Mas o que você viu lá? Tinha as peças anatômicas, mas é seco, assim, não impressiona. E a ciência, quando você vê com outros olhos, quando a gente vê morte, quando vê isso, é diferente. Mas quando você vê com a ciência, como que é o órgão, como que é o funcionamento, é outra você coisa, já olha com outro olhar isso daí. Então, a partir dali, decidi que era medicina mesmo, estava entre aviação e medicina, sou apaixonado por aviação também. E aí começou a minha jornada aí na medicina. E que não foi fácil. Eu sou de família tradicional aqui de Mogi, no ramo moveleiro, e eu ajudava meu pai. E quando entrei na faculdade, eu tocava a loja e tocava a medicina junto, tá? E eu assumi a loja, que meu pai tinha recém separado da sociedade. Consegui evoluir bem a loja, a gente triplicou o faturamento, tocando a medicina. Só que assim, na hora do almoço eu não ia almoçar, eu ia para a loja, eu voltava, ficava até meia-noite na loja, acordava mais cedo, ia para a loja, fazia tudo que tinha que fazer, a parte de propaganda, a parte de estoque, a parte de treinamento, tudo. Ia para a faculdade, eu ia intercalando, ia e vinha o tempo inteiro. E aí, quando chegou no 5º ano de faculdade, não teve mais, me dediquei só à medicina e aí fui embora. Então esse que é o ponto aí, desde que me interessei pela medicina até me formar. E qual foi o momento que você, eu vou para a área da otorrinolaringologia? É uma situação bem interessante, porque assim, eu queria fazer cirurgia. Quem que vê o corpo por dentro? Cirurgião. É verdade. Então eu me interessei pela cirurgia. Eu sou formado também em cirurgia, Grey's Anatomy. Tem muitos formados. E aí eu queria ver e tal, então, cirurgia. Aí fui, até o 6º ano. Tem um internato que a gente dá plantão, a gente é obrigado a ficar lá como estudante, no hospital, passar 24 horas. Estava no plantão de cirurgia. E tinha uma residente em cirurgia, que ela estava se especializando em cirurgia. E aí a gente começou a conversar, o que vai fazer? Eu falei, cirurgia. Ela falou, não faça isso, isso daí é atraso de vida, porque não sei o quê, eu tô estressada. Ela estava num dia vida, muito... Né? Não é por causa disso. Não? É muito puxado, eu para comer eu tenho que ir lá na gradezinha, pedir um hot dog rapidinho e voltar. Ela estava num dia mal. Ruim, Pode ver, otorrino e oftalmo, eles são felizes. Aí eu olhei e falei, otorrino e oftalmo. Otorrino. Aí o otorrino cuida de nariz, ouvido, garganta, pediatria, parte gástrica, parte pulmonar, cirurgia, exame. Falei, opa. E essa menina, graças a Deus, me abriu os olhos e comecei a pesquisar sobre otorrino e fui embora. E aí
caí de cabeça em cima disso, conhecer mais a profissão, porque a gente tem muito pouco contato com o otorrino, porque é uma área que, se você for assistir uma cirurgia de otorrino, você não vê nada. Porque é solitário, muito ali, só fechado ali, né? é só o médico que vê. Uma cirurgia geral, de abdômen, você consegue enxergar. Otorrino não. E aí aí eu não parei mais. Aí decidi, fui, passei e segui a vida aí. Sou formado pelo Hospital SEMA, em São Paulo. Inclusive é um dos maiores serviços de otorrino do mundo. É um serviço que passa muita gente. Então, para quem quer aprender, é excelente. E ali aprendi, tive bons mestres e tive muita boa vontade de fazer. Fazia a minha obrigação, fazia extra, extra do extra também. Entrei em 2 equipes para fazer coisas extras. Então, assim, me dediquei, que eram 3 anos de especialização, para ver de tudo. E graças a Deus tive uma boa formação. E viu de tudo mesmo. E vi de tudo mesmo. E de lá para cá, quando me formei, onde eu vou, minha última opção era Mogi, eu sou mogiano, mas a minha última opção era Mogi, mas me chamaram para um desafio aqui, que eles precisavam de um médico que fazia cirurgia de ouvido, nariz e garganta. Geralmente a pessoa não faz ouvido, ou só faz nariz, e aí eu fazia também cirurgia de ouvido, e esse foi meu diferencial. E aí comecei a tocar, e aí as pessoas gostaram, então e aí fomos evoluindo aí. Foi evoluindo. Evoluindo assim, até ele saiu um pouco da sala de cirurgia, né, doutor? E do consultório, e foi também para as redes sociais, para o YouTube, para o Instagram. Quando que você decidiu, qual foi o seu primeiro vídeo que você falou assim, não, eu preciso trocar experiências, compartilhar informações. Eu tive maior contato com o seu conteúdo na época do início da pandemia da Covid-19, que aí foi ali também que você também dava muitas dicas e acalmava o povo naquele momento ali de começo, de quarentena. Eu, quando tive Covid, também mandava o WhatsApp o tempo inteiro. Mas é isso, foi nessa época que você começou ou não? Já vinha de antes, né? O seu primeiro vídeo foi quando? Meu primeiro vídeo foi quando eu entrei em Mogi, que eu precisava que as pessoas me conhecessem. O que aconteceu? Foi uma senhora. Eu tive várias passagens de pessoas que me fizeram mudar, assim. Teve uma senhora que eu estava explicando sinusite e ela não se convencia com a minha explicação. Não. Aí eu dei risada assim, falei, doutor, você precisa ver esse vídeo no YouTube. O médico lá do YouTube falou isso. Só que a informação não era uma informação, era uma informação muito sensacionalista, assim. Tá. Falei, no YouTube? O médico do YouTube Ela falou. confiou no médico do YouTube, mas não sabe assim, nem o nome do médico. Mas assim, quando tá no YouTube, eu vi no YouTube. Traz as autoridade, pessoas, traz peso, aí né? assim, pronto, aquela informação é fidedigna. É verdade, Falei, a senhora viu no YouTube? Falei, então eu vou ver. E aí eu tive alguns pacientes que falavam do Facebook, falavam do YouTube. Falei, então, se estão lá, eu vou colocar minha marca lá dentro. Então assim, eu vou deixar orientação, eu vou contribuir para o mundo aí. E aí eu comecei a falar sobre rinite, sinusite, principalmente desmistificar algumas coisas e evitar com que as pessoas fizessem besteira, porque muitas vezes tem muitos pacientes que enfiam alho no ouvido, põe não sei o que no nariz, que pode machucar, às vezes o cotonete pode perfurar o tímpano, então ensinando como limpa o ouvido, como que pode evitar uma sinusite, tratando na prevenção. E aí, conforme fui fazendo, lógico que no começo é muito difícil, ninguém tem engajamento, eu não estava interessado no engajamento, eu estava interessado em ter uma informação. Se uma pessoa se informasse bem, ok. E se alguém viesse e falasse, doutor, tem um médico do YouTube que falou isso. Aí eu falava, então vê o meu vídeo também e compara ali. Porque na hora que você está ali, parece que você é outra pessoa, parece que você vira um artista, parece que... E não é isso. Ali a gente está como médico para orientar a população, só que a gente tem o poder de abranger mais. Mas teve uma motivação, então, dessa senhora que falou que deu essa então, ideia. Já que as pessoas confiam muito em quem está no YouTube, vamos para o YouTube levar informação de verdade. Sem fazer sensacionalismo e seguindo ali a risca o que eu faço aqui no consultório. Então foi isso. E não tinha medo, vamos para... aí muitos falavam, mas se você... dar informação lá, você vai perder o paciente. Eu falei, não importa se eu vou perder ou não, eu quero contribuir. Quem precisar do tratamento, vem para cá. Ou vai com outros otorrinos, até hoje eu faço isso e oriento. Se você está aí, procura o seu otorrino. Eu não estou ali para me autopromover, estou ali para trazer informação de qualidade para as pessoas.
E é muito importante, independente da informação ali no YouTube, se a pessoa está passando por algum problema, é procurar o médico, né? Procurar o Independente médico. da área que for, né? Sim, com certeza. E aí eu procurar o otorrino, eu quero dar autonomia para as pessoas. Então assim, eu tô começando com catarro, já vou pro hospital. Calma. Você pode fazer alguns procedimentos que pode te ajudar. É verdade. Eu vou tomar antibiótico. Calma, o antibiótico nem sempre é a primeira opção. Pode ser isso. Então é ali que eu queria atuar. Baixar um pouquinho o desespero das pessoas. E isso veio de encontro com a pandemia, que aí estourou. Né? Aí, junto na pandemia, o canal começou a ter uma proporção muito grande. Porque aí o seu conteúdo já era voltado para a Covid, porque tem muita relação, né? Sim, a contaminação é nasal. Então... O jeito que faz o teste do Covid, por que tem que colocar um negócio que vai até o fundo do nariz? Aí eu explicava que tem a ver com a adenoide, onde que está posicionada a adenoide. E dali a gente trazia assuntos sobre a adenoide. Então, foi de encontro e eu fiquei muito feliz por estar contribuindo. E chegou um momento que o canal já era o maior canal de otorrino do mundo e eu quase parei o canal. Porque estava me atrapalhando no consultório. Vamos só voltar um pouquinho assim. Maior canal do YouTube do mundo de otorrino. Na área de otorrino. Porque tem quantos inscritos? Hoje está com quase 1.300.000. Gente, 1.300.000 e um assunto tão específico, né? Tão muito nichado, específico, né? Muito nichado, muito específico. Específico. Mas que todo mundo passa por problemas Sim. otorrinolaringológicos. Se você respira, você vai ter problema otorrinolaringológico. Exatamente, em algum momento da vida. Em algum momento da vida você vai ter algum problema. Então, quase que eu parei porque estava me atrapalhando muito no consultório. Então, os meus pacientes, que eu via a cada um mês, começou a ir a cada 3 meses, começou a vir gente de São Paulo, teve paciente que estava vindo do Japão, Estados Unidos. Então começou a ter gente fora de Mogi, vindo de São Paulo, até que minha agenda hoje mesmo em Mogi, é mais pessoas de São Paulo. E uma agenda cheia, né? Porque a gente, para marcar a entrevista aqui, demorou uns meses, gente. É cheio. E eu gosto muito de fazer isso, trazer informação. Eu sempre faço muita questão, mas eu tenho que conciliar tudo. E aí, onde que a gente estava? Do engajamento, que na Covid aí eu decidi, estourou e você falou assim, não, vamos dar uma segurada porque a agenda estava ficando muito lotada. E aí eu falei para minha equipe, eu vou parar com o YouTube porque está atrapalhando o consultório. Então, eles falaram, não faça isso, mas porque eles viam os números do YouTube, era um case assim no YouTube. Em 2 anos ele chegou a 1 milhão de inscritos, então foi muito rápido. E aí, à noite eu peguei e fui ver os comentários do YouTube. Aí que mexeu com o emocional, porque eu via lá, doutor, minha filha sempre tomava antibiótico, depois que eu segui suas orientações com a lavagem, parou. Doutor, depois que eu fiz mudanças simples, com higiene, eu troquei o travesseiro, fiz isso, minha filha nunca mais teve sinusite, parou de tomar antibiótico, minha filha parou de roncar, parou de fazer. A vida da minha filha mudou. Hoje eu fiz uma entrevista para uma TV lá do Distrito Federal, a jornalista falou, doutor, o dia que eu comecei a seguir, minha saúde, a saúde da minha família mudou e dos meus pequenos também. Olha. Não tem como parar, porque dá muito trabalho. Você trabalha com isso, exclusivamente com isso. Minha profissão não é me comunicar, minha profissão é tratar dos pacientes. Então, na hora que eu olhei isso, falei, não tem como parar. Não tem como parar. Virou um trabalho social hoje porque você percebeu que está fazendo diferença na vida de muita gente. E se eu não fizesse, eu ia me cobrar se eu não fizesse. Sim. Porque se eu deixo de fazer, quantas vidas eu não poderia estar transformando? Então, isso pesou muito porque na poderia se consciência. acomodar, de falar assim, já tem 1 milhão já, tem um monte de conteúdo, as pessoas vão ver. Ou bater no peito, né? eu não tenho essa vaidade porque eu tenho o maior canal de otorrino do mundo nem nada. Inclusive, eu falo isso para as pessoas, incentivar as pessoas a fazerem. Se foi possível comigo, é possível com outras pessoas. Claro. Mas sempre levando seriedade no conteúdo, nunca fazendo sensacionalismo. Sensacionalismo como o que, por exemplo? Remédio milagroso. Que cura tal coisa. Não existe isso. Tá. Não existe. Eu descobri que orégano colocando na testa vai... Então, tudo isso é para ganhar engajamento. Então, nós temos que chamar a atenção para assuntos que podemos ajudar as pessoas. E é isso que temos feito no feijão com arroz, o básico que eu faço no consultório. E isso tem um engajamento muito grande. Porque no começo isso dava muito ibope. Aí depois as pessoas começaram a notar que nem tudo é milagroso. Mesmo que o doutor não se veja como uma celebridade, um artista, porque ele é médico que cria conteúdo, né? Que influencia as pessoas. Já te pararam na rua para falar, para comentar, para tirar uma selfie, para fazer um autógrafo? Já. Já. Porque acontece, as pessoas, né,
tem essa coisa de ver, nossa, tá no YouTube, tá na televisão, tá no jornal. E eu que não tô acostumado, assusta um pouco. Eu falo, o que que tá acontecendo? Aí, hoje em dia, eu tenho que mudar minha expressão. Porque uma vez eu tava tomando um café ali no shopping, tava eu e minha esposa foi buscar um café, e aí veio uma pessoa, oi, tudo bem? Como é que tá, doutor? Tudo bem? Eu achei que era um paciente meu. Então, não sei o quê. Ele puxou a cadeira, sentou, e ele se sentiu tão próximo. E, minha filha aqui, a filha ficou me olhando. E aí ele começou a falar do problema dele, da rinite, sinusite. E aí na mesma hora eu falei, opa, eu tenho que parar com essa cara de espanto, porque ele me conhece. E eu, teoricamente, ele acha que eu conheço ele, porque eu tô sempre Claro. em contato. Eu Você fica assisto até todos na- os seus vídeos e tal. Você fica até na dúvida se você realmente conhece a pessoa, né? Se Não, você, eu nossa, achei que será conhecia. que eu conheço É. a pessoa que só me conhece, né? Porque acontece. Aí eu falei, mas quando que você passou comigo e tal? Ele falou, não passei, eu te conheço das vezes. Aí quem você entendeu? Aí que foi. Aí teve também num hotel. Nos últimos 2 anos, assim, onde eu viajo, o pessoal, nível Brasil, me conhece. Então, teve um hotel. Você não é o médico da lavagem? Aí depois eu tava. O médico da lavagem. Aí depois eu tava em Ubatuba, tava num restaurante, aí eu terminei de colocar, aí veio um rapaz me abordar e falou: Olha, queria te agradecer. Você é o médico do YouTube? Falei, sou, mas de quem que você está falando? Dr. Mohamed? Falei, é. Falou, sou daqui de Ubatuba e tal. E eu queria agradecer muito. Eles vêm muito com gratidão, assim, é muito legal, assim. Então eles não vêm com aquela, que pode curar? Não. Obrigado que eu coloco em prática o que você fala, tem mudado a vida Você me ajudou, Você né? me ajudou. Então é muito legal isso, muito legal. Quais são os casos mais falados ou pelas redes sociais ou no seu consultório? As pessoas te procuram mais para quê? Para tratar o quê? É a rinite, é a sinusite? Ó, a ponta do iceberg é a obstrução nasal. Tá? Então, a obstrução nasal, tanto adulto como criança. A obstrução nasal pode vir por conta do quê? Por De uma várias rinite. Tá. Pode vir por conta de uma sinusite. Pode vir por conta de uma adenoide aumentada. E aí, uma obstrução nasal pode destrinchar para ronco e apneia. Tá? E aí, uma obstrução nasal pode destrinchar para usuários de Naridrim, Ele falou usuários. Eu quero me usuários. sentir até agora um... Então, assim, de Naridrim, Nelsoro, esses vasos constritores. Ali pode destrinchar para problemas com sono. Ali pode até problemas conjugais. Quem ronca e tem apneia, tem pacientes que chegam a ponto de separar. Fala, doutor, se meu marido não parar de roncar, a gente vai finalizar o relacionamento. É uma responsabilidade muito E grande. aí, minha filha, é terapia de casal com psicólogo, não é com otorrino mais, vai. Mas o otorrino resolve isso às Também. vezes. Resolve também, porque aí vai curar, né? Vai Então fazer a gente o começa a tratamento. ter, mesmo antes do casal parar com ronca e apneia, a gente tem algumas medidas que já cria harmonia dentro de casa, assim, e vai. Então, tudo começa com obstrução nasal e destrincha. Porque a obstrução nasal também pode dar problema no ouvido, pode dar problema pulmonar, se inspira pela boca. Então, o foco é a obstrução, nasal que distribui para o resto. E mesmo com o nariz grande, gente, pode ter problema de obstrução nasal, né? Porque não tem idade também, não tem anatomia. Anatomia tem, né? Por dentro vai fazer diferença. Mas qual que é o mais comum, assim, de perfil de paciente? Olha, otorrinolaringologia vem todas as idades, é misturado. Independente do tamanho do nariz. Tamanho não é documento, não é porque o nariz é grande que respira bastante. Não respira nada. Isso aqui não serve pra nada, gente. Isso aqui é só embalagem. Às vezes o nariz tentava crescer para ver se entra mais ar, mas às vezes não vai. Crianças, por exemplo, a faixa etária. Crianças que estão entrando na escola, começam com um problema respiratório. Aí começa com a catarreira, porque entra em contato com os coleguinhas que estão gripados, então uma gripe atrás da outra, faz aumentar a adenoide, e aí começa a roncar e ter apneia, começa a respirar mal e a mãe leva. Adolescentes, é muita rinite, tá? Que leva ao inchaço do corneto nasal, daqui a pouco a gente pode explicar cada um desses... obstrui o nariz por conta de rinite. Aí, com 20 a 30 anos, muitas vezes é um problema crônico que não tratou na infância, na adolescência. Que vai levando que vai levando, aí vem que tem um desvio de septo, que acabou levando a um desvio de septo, a um pólipo dentro do nariz, que é uma carninha que cresce, que faz obstruir o nariz. Então, você vê que é progressivo. Se não trata aqui, vai ter problema aqui. Se não trata aqui, vai ter problema aqui. E tem pessoas que até com 75 anos de idade falam, doutor, eu não aguento mais meu nariz, eu não tinha condições na época. Ele. E agora, quero arrancar esse nariz, quero arrancar a cabeça, porque quem tem problema no nariz dá problema na face, no ouvido. Tudo. E aí fala, hoje eu tenho condições, eu quero tratar. E muitos falam assim, já fui falar que eu não tenho idade, que é perigoso. Mas eu prefiro morrer se for na cirurgia do que ficar desse jeito. Nossa.
Um paciente que me chamou muita atenção. Eu estava trabalhando em São Paulo, no meu início de carreira, e ele tinha um negócio chamado polipose. Cresce uma carninha por todo o nariz e a pessoa não respira bem. Só que ele tinha um derrame. Ele andava, precisava de ajuda. E aí ele falou, doutor, isso aqui me atrapalha, isso aqui é muito ruim, isso aqui eu não consigo viver, isso aqui diminui minha qualidade de vida. E eu tive a curiosidade de falar para ele, você tem um AVC, tem uma sequela de AVC. O que é pior, a obstrução ou a sequela de AVC? Ele falou, doutor, 1000 vezes a obstrução nasal. Que isso. Aí me chamou a atenção, falei, olha como quanto atrapalha a atrapalha vida a da vida. pessoa. Ele tem a consciência da sua obstrução. Tem gente que tem obstrução desde que nasceu, que nem sabe o que é respirar. E aí você fala, como que você respira? Ah, bem. Fala bem, mas ele só respira pela boca. Aí quando faz o tratamento ou faz a cirurgia, ele fala, doutor, pelo amor de Deus, o que é isso? Agora é tô descobrindo o que é respirar. É. E aí Que que loucura entra o isso. Naridrim, porque você descobre que respirar é uma delícia. O cérebro Vamos delira. falar desse assunto? Vamos falar um assunto polêmico? Vamos lá? Já. Deixa eu só pingar aqui rapidinho aqui, porque eu tô meio... Não faça isso, não faça isso. Ó, isso aqui, gente, tá vendo isso aqui? É pra jogar Não fora. é bom, é pra jogar fora. Eu tenho esse, mais um na mochila e mais outro lá em casa. Vai deixando, né? Um no carro, um debaixo do travesseiro. Vamos dar dica pra ver como que a pessoa pode largar disso daí? Vamos lá. A gente pode até ajudar as pessoas. Bom, essa droga aí, aliás, tudo é droga, mas isso daí pode trazer problema sério. Primeiro, vasoconstritor pode fazer a pessoa infartar, ter derrame, arritmia cardíaca. Por quê? Nós temos, aonde que eu posso mostrar aqui? Aquela câmera ali, ó. Então aqui, ó. Dentro, esse daqui, para quem não conhece, é o cara rachada, que a gente fala ali no canal. Então é o meu modelo aqui que mostra como que é o nariz por dentro. Dentro do nariz tem essa salsichinha aqui, que é essa estrutura, tá? Essa estrutura, ela cuida... Quando o ar entra, ela vai ter que filtrar, umidificar e aquecer o ar. Então o ar, quando ele passa por aqui, chega no final, ele já tem que estar preparado para descer para os pulmões. E aqui passa muito sangue, então ele consegue aquecer o ar. Aqui tem muco, ele consegue umidificar e consegue filtrar. O próprio muco acaba segurando, retendo algumas partículas. Como tem muito sangue, ele é um tecido que pode crescer e diminuir. Então, se aumenta a circulação de sangue, ele incha. Se diminui, ele retrai e passa mais ar. Só que quem tem rinite, quem tem sinusite, quem não trata... Porque muitas vezes você está desesperado e alguém te apresenta. Vem alguém da família fala, ó, usa esse daqui que é tiro e queda. Você fala, não, mas meu torrino já passou de tudo e não melhora. Não, usa esse que é tiro e queda. Eu já viciei, gente, já sabia. Aí o pessoal pinga, aí fala, nossa, meu torrino nunca me falou disso. E Por quê? Por quê? E tudo que é milagroso a gente tem que desconfiar. O que ele faz? Ele interrompe a passagem de sangue aqui. Tá? Então essa estrutura que está num tamanho, ela vai para 20% do tamanho. Caramba. E passa ar como nunca passou no nariz e o cérebro delira. Ele fala, uau, eu preciso agora todo o oxigênio que eu preciso, porque o cérebro ele demanda muita energia, ele precisa de oxigênio, então ele delira. E aí você tem um reforço positivo, é igual uma cocaína, vira para o cérebro. Só que isso aqui dura pouco tempo. Quando volta, se eu pegar, te estrangular agora, você vai ficar 1 minuto sem ar. Quando eu soltar, você vai respirar normal, você vai respirar bem, ofegante, bastante, né? Se você estrangula essa estrutura, depois que passa o efeito, ele em vez de voltar para o tamanho normal do vaso sanguíneo, ele vai dilatar muito. Então essa estrutura passa a ter 3 vezes o tamanho que ela tinha. Caramba. Tranca de vez. Aí você sente muito pior o nariz, É. aí você vai fazer o quê? Pinga de novo. Só que você começa a pingar antes de deitar. Esse é um problema que eu tenho. Tem vezes que eu fico o dia todo sem pingar, Então. mas à noite, na hora de dormir, tem que pingar. Então, você devia morar na Lua, que eu falo para os pacientes. Por quê? É o problema da gravidade. Então, por que da gravidade? Quando você está em pé, por ação da gravidade, o sangue desce. Aqui fica menos sangue. E aí você respira bem. Só que quando você deita, você fica no mesmo nível do corpo, chega mais sangue aqui, estufa. Aí tranca. Aí você pinga. Todo mundo começa pingando na hora de deitar. É. Muitas pessoas começam a colocar o travesseiro mais alto. E aí começa a ter problema até na cervical. Por quê? Para tentar ficar com a cabeça mais alta, drenar um pouquinho mais. Eu já percebi sangue. que eu tenho que virar de lado. Então, se o direito tá entupido, eu tenho que virar, ele tem que ficar para cima. Isso. Eu já descobri isso. E aí, quando você... Então, aí vamos chegar ali. O sangue desce. Aí quando deita, ele entope. Se você deita de um lado, o sangue desce para cá e entope a narina de baixo. Aí você desentope o que está para cima. Se você deita para cá, o sangue desce, entope esse lado e desentope aqui. E aí você fica com aquele entope 1 e desentope 1. Parece que tem um pêndulo dentro do nariz. É isso mesmo. Só que esse medicamento você começa a usar uma vez antes de dormir, depois uma vez durante o dia, depois várias vezes ao dia.
E aí você fica extremamente dependente. Todo mundo tem o mesmo perfil. O que na farmácia você compra isso aí? Não é em promoção? Vem quantos? Nossa, eu já comprei um maravilhoso, gente. 4 de uma vez só. E é baratinho, né? E você pagava 3. Exatamente. Então você pega, eles já fazem promoção. Por quê? Os viciados nisso precisam de muito. Porque ele coloca um na mochila, um no bolso, Isso. um em casa, um na Debaixo do cabeceira, travesseiro, debaixo do travesseiro. E se faltar durante a madrugada? Você sai pra comprar, não sai? Já saí. Então. E um cara que é viciado em cocaína, se ele tiver vontade de usar, ele sai de madrugada? Sai. Não sai, não. Não sai? Não sai. O cara que tem vício com cigarro, se tiver vontade de fumar, ele sai pra comprar cigarro de madrugada. Ele não sai. Quem usa isso daí, sai. É um vício que é psíquico, é químico e ele traz um reforço muito positivo para o cérebro. Então o cérebro precisa de oxigênio. Por isso que ele faz muito mal. Tanto para o cérebro como para isso. Agora, imagina que a pessoa está usando isso daí 6, 10 vezes por dia. Tem paciente que usa. Ele vai ser absorvido pela mucosa, só que ele vai agir no corpo inteiro. Então no coração, a artéria está aqui. Quando você usa, ele vai fazer isso, vai fechar um pouquinho, porque ele foi absorvido pelo corpo. No cérebro, vai fazer isso. Só que imagina uma pessoa que tem uma placa de gordura que tampa metade dessa artéria. Se a metade já está entupida, ele usa esse medicamento e entope a outra metade, o que vai acontecer? Vai infartar. Se isso acontece no cérebro, a metade está com uma placa de gordura e fecha a outra parte, pode ter um AVC. Pode ser um acidente vascular isquêmico transitório. E isso pode acontecer no corpo inteiro. Então, os nossos órgãos nobres, coração e cérebro, pode causar esse problema. Então, vamos devagar com você. Vamos pegar leve. Eu tô quase jogando fora. E aí, vamos ensinar agora como largar desse negócio. Como que larga? Então, assim, muitos pacientes, existem medicamentos que podem ajudar. Mas você que está assistindo agora, você pode pegar? Posso? Pode. Não tem ciúmes? Não tem ciúmes. Não, na mochila. Mas... Você pode pegar isso aqui inteiro, um fechado, e vai definir quantas gotas e quantas vezes no dia você vai usar. Por exemplo, quantas vezes você usa? Depende muito da fase, da semana, como tá, mas no mínimo uma vez, de 1 a 2 vezes, vai. Tem gente que usa 4, por exemplo. Vamos colocar 4 vezes. Quantas gotas? 2 gotas em cada narina. Ah, não, já aconteceu de eu pingar mais. Mais que 4. Mas, por exemplo, a gente vai ter que definir o número de gotas e quantas vezes vai pingar. Então você pega um frasco desse e vai usar, vamos supor, 2 gotas 4 vezes por dia. Você vai definir o horário e vai colocar um alarme no celular. Tem que ser exatamente no mesmo horário. E aí deu o horário, você pinga 2 em cada narina. Ou 3, depende de como você faz. Só que tem que ser sempre no mesmo horário. Passou o horário, entupiu o nariz, mas não chegou ainda o próximo horário, você não pinga. Ou chegou o próximo horário, o nariz está bom, você pinga também do mesmo jeito. Só que a gente vai começar a diluir. A cada 7 dias, você esvazia até a metade e enche com soro. Aí, a próxima semana, você vai estar usando metade da dose... Misturar o soro com ele. Aí você esvazia até a metade e enche com soro. Aí você vai já estar usando metade da dose na semana seguinte. Eu vou adaptando, eu vou E aí, diminuindo. a cada semana, você vai diluindo ele. Aí, na semana seguinte é metade, depois é 1/4, 1/8. Entendi. E você está usando a mesma quantidade. Isso para enganar o cérebro. Tem muitos pacientes que só tem soro aqui, só que a gente continua, porque a dependência química e psíquica de ter esse ato de colocar já está É igual quem fuma. Às vezes você dá sei lá, só por fumar, só pra pegar o cigarro. Pega Às vezes nem acende o cigarro. uma caneta e faz. Então isso aqui é só para ter o ato de fazer. E a gente consegue melhorar. Quando passa com o otorrino, ele vai entrar com medicamentos, ele vai otimizar esse tratamento. Mas fazendo isso já pode melhorar. 50% dos pacientes melhoram só com isso, lógico, com tratamento também. Outros 50% não melhoram porque eles têm alguma alteração, como desvio de septo. Aí precisa de uma cirurgia. Entendi. É isso daí, tem que parar. Eu falei de 1 a 2 vezes quando eu tô bem. Às vezes nem tô. Então você não tá bem. Se você tá usando, não tá bem. Não tá bem. Não, mas às vezes quando tô tá travado, tá aí pior, vai muitas vezes. Aí vai 10. Eu já vi paciente com arritmia. O cardiologista me manda um monte de paciente, porque tem arritmia cardíaca. Sério. Foi parar no hospital. E criança, tomar cuidado com isso. Tem criança que abre, brinca e coloca no copo. Teve uma mãe que a criança colocou no copo, tomou, ela foi parar na UTI e ficou 1 semana. Que isso? E tem crianças que tomam isso daí, às vezes vai ou brinca ou pinga. Se pingar demais também criança ou tomar, pode parar em coma na UTI. Nossa. Isso aqui devia ser proibido na farmácia. Ô, Léo, fecha aqui, Léo. Fecha aqui. Tá vendo isso aqui, gente? Tá vendo isso aqui, né? Nunca mais! Aê!
Agora sim. Falei que ia jogar longe? Depois eu pego de volta. Eu só quis fazer uma cena aqui bem dramática. Chuta aí esse Daqui a pouco eu negócio. chutei o balde, daqui a pouco Eu eu acho pego que o eu balde. vou lá de volta. pisar e Pera aí, contaminar. não pega não! Ninguém pega não! É meu! Vamos lá. Então, os casos obstrução nasal são os casos mais procurados para cirurgia também, porque aí tem várias cirurgias que você pode fazer para melhorar. Sim. Então, obstrução nasal. Então, o pessoal chama tudo que está dentro do nariz de carne esponjosa. Só que a gente tem que separar. Tem corneto nasal, tem adenoide, que é muito comum em criança, que cresce aqui no final do nariz. Existe desvio de septo, existe pólipo nasal, até tumores. Quando a pessoa tem uma obstrução nasal, tem que pesquisar para ver se não é um tumor. É raro acontecer isso. Normalmente é de um lado só que entope. Então, sempre que tem obstrução nasal, é interessante estar pesquisando. Normalmente, a cirurgia não é a primeira opção. Então, muitas vezes, esse corneto é grandão. Vamos tentar um tratamento. Muitas vezes, a adenoide, a criança vem roncando, mas quer operar. Calma, vamos tentar um tratamento e ver se resolve. Se resolver, não precisa de cirurgia. Agora, se não resolver, precisamos melhorar. Por quê? Principalmente crianças que têm adenoide aumentada, tá? Quando a criança não respira bem, como que a adenoide cresce? O que é adenoide? Vamos começar aqui. O que é adenoide? A adenoide é uma carninha que tem lá no fundo do nariz. Ela participa na imunidade, na defesa. Então, quando a gente respira, qual que é a parede lá no fundo? É aqui. Aqui tem um soldado chamado adenoide, que ele vai captar um vírus, bactéria, e ele vai sinalizar para o corpo que entrou alguma coisa diferente e vai criar anticorpos. Por isso que a gente enfia aquele cotonetão até aqui. E vai na adenoide e faz o teste. É isso. Entendi. E a gente tem outras estruturas também na garganta. Por isso que vai na garganta e pega nessa parede, que dá aquela engasgada quando faz o teste do cotonete. Aqui a pessoa chora, aqui a pessoa engasga. Então, é aqui que mora a adenoide. Só que a criança, quando ela entra na escolinha, tem o Joãozinho, a Maria e tal. Um ficou doente, espirrou na cara do coleguinha, compartilhou alguma coisa. Essa adenoide vai sinalizar para o corpo. Só que um dia é a Maria, outro dia é o Joãozinho, outro dia é o outro coleguinha. Ela começa a trabalhar muito, fica muito ativa, ela aumenta de tamanho. Aumentando de tamanho, fecha essa passagem de ar. A criança passa a respirar pela boca, faz aumentar a amígdala e pode começar a ter infecção de amígdala. E o mais importante, a criança não consegue dormir direito. Ela dorme de um lado, aí trava a respiração. Aí ela vira do outro. Aí vai pro pé da cama, aí cai da cama. Então, criança que fica rodando na cama, muitas mães vão se identificar com isso, pode ser um problema respiratório. Com certeza é adenoide. E qual que é o problema disso? Que é no sono profundo, quando a criança está quietinha, que ela produz hormônio do crescimento, que ela sedimenta a memória, que ela controla o humor. Então, crianças que têm adenoide aumentada, que não dormem bem, que ficam agitadas, agitado que eu falo, fica rodando na cama, ela pode não crescer direito, ela pode não ganhar peso, ela pode ter anemia, ela pode não sedimentar a memória, então ela pode ter déficit de aprendizado, ela pode ser confundida com uma criança que tem hiperatividade, porque a criança fica extremamente agitada durante o dia e fica irritada. Então, se sua criança está desse jeito, tem que ficar de olho. E aí começa a dar mais infecção na amígdala, aí aumenta o tamanho da amígdala, aí respirando pela boca, isso indo rápido, porque tem muita coisa que acontece. Sim. Respirando pela boca, o céu da boca pode subir, o septo está aqui em cima, pode desviar. Então, se não trata isso, pode começar a ter um desvio de septo. E por aí vai. Pode mudar a posição que é o síndrome do respirador bucal. Muda a posição do pescoço, muda a coluna, muda a andada, muda a pisada. Quanta coisa que influencia, Quanta né, coisa doutor? por conta de uma carninha que pode ser resolvido. Muitas vezes, com tratamento, resolve. Se não resolver, cirurgia tem que ser feita. É simples a cirurgia? Não existe cirurgia simples. Então, assim, a gente está aqui. Tem algum risco aqui? Pode cair um avião aqui dentro e acontecer alguma coisa. Entendi. Só que o risco é muito pequeno. A cirurgia hoje em dia é muito tranquila de ser feita. Só que eu nunca falo que é uma cirurgia simples. É uma cirurgia de baixo risco, tá? Então, fazemos, a criança sai no mesmo dia, não tem dor na cirurgia da adenoide. A amígdala incomoda um pouquinho, mas a gente dá bastante sorvete para a criança. Mas de manhã, depois de 8 horas, ela vai embora para casa, outra criança imediatamente. E quais são os problemas que podem acontecer nas amígdalas? A amígdala pode ter 2 problemas, são aquelas 2 bolinhas que ficam na garganta. Então, quando infecciona muito, pode trazer um problema, tá? Inclusive pode levar a problema cardíaco, como endocardite, pode levar a problema na válvula, pode ser a porta de entrada para meningite também.
Mas a amígdala, quando ela tem muita infecção, a criança tem uma qualidade de vida muito ruim. E ela pode ser muito grande, ela pode não infeccionar, mas ser muito grande, fazer a criança roncar e ter aqueles problemas com o sono. Então, quando infecciona muito, nós entramos com remédio para a imunidade para tentar diminuir essas infecções. Quando ela é muito grande, a gente tenta ver. Se infecciona muito, tentar parar essas inflamações para ver se ela regride. Se não regride nenhum dos dois, aí é cirurgia. Mas sempre é o último da fila. Tá. Sono, vamos lá. Vamos falar um pouco da qualidade do sono. Na verdade, falar especificamente do ronco, da apneia, que é aquela coisa também que nem o doutor já disse, acaba com muitos casamentos, né? E a qualidade de vida também. A pessoa se sente até com baixa disposição, né? A própria pessoa já não tem também aquela energia energia, disposição, né? O pessoal te procura muito? Muito. Ronca-apneia. Aqui em Mogi foi o que estourou, foi ronca-apneia no começo de carreira. Que ninguém falava disso. Eu tinha um post lá que tinha uma lápide na cabeceira da cama, como se fosse uma lápide e uma cama desarrumada. Escrito o dia que nasceu e o dia que faleceu. E era uma pessoa na faixa dos 30 e poucos anos. Muita gente se chocou e começou a procurar muito tratamento. E a gente conseguiu dar qualidade de vida para muitas pessoas. Era para chocar. Aquilo lá era para chocar. Porque você não descansa, né? Eu falei esse negócio da disposição da energia. Mas mata. O ronca-apneia... Não, em situações mais, né? Ele pode levar... Muitas pessoas infartam, tem derrame, e eles falam, ele infartou, morreu por um infarto. Não é porque ele tinha ronca-apneia. É muito pouco falado sobre o ronca-apneia. A causa principal é o ronca-apneia. Então, assim, o ronca-apneia geralmente não é o homem, o roncador que vem, geralmente é a esposa que traz. Porque quem ronca fala, eu tô bem, eu não... E às vezes ele até nega que ronca e a esposa vai lá e filma. Então a pessoa não quer procurar tratamento porque para ele tá tudo bem. E a gente começa a explicar o que acontece. E muitos casais vêm já no finalzinho da relação, ou com muita desgaste e briga. O que acontece? Quem ronca e tem apneia? Ele tem alguma dificuldade na passagem do ar. Quando o ar tem alguma dificuldade para passar, ele vai fazer um esforço. Quando faz um esforço, o ar passa, só que vibra as estruturas. Pode ser qualquer ponto de obstrução, nariz, fundo do nariz, garganta, até aumento de peso pode levar. Eu ia perguntar isso. Aumento de peso. Aumento de peso também, mas é multifatorial, não é só perdendo peso. Às vezes só perdendo peso, às vezes não. Só que às vezes a pessoa está respirando, está forçando, está indo o ar. Só que de repente trava a respiração e ele faz esforço com o tórax. Só que ele não consegue vencer essa barreira. Ele fica sem respirar. Se ele ficar sem respirar pelo menos 10 segundos, tem paciente que fica 1 minuto, diminui o oxigênio. Você tá doido. Pode chegar a um nível muito baixo. O normal é 95%. Abaixo de 90% já é um crítico. 88% você está super ofegante, meio roxinho. Tem paciente que faz 60% de saturação de oxigênio. Se um paciente chegar com Covid com 60% de saturação, o hospital inteiro para, porque aquele paciente é gravíssimo. E tem paciente que faz isso dormindo. E aí depois ele volta com tudo respirando e tal. Ele fica até roxo. E aí o cérebro começa a ter lesões. Então, normal a gente dormir, ficar no sono profundo e acordar de manhã. Ali a gente vai regular a nossa pressão. Então, nossa pressão está 12/8. Quando a gente dorme bem, durante o sono ele cai. Coração está acelerado, ele desacelera. Memória é fixada ali, igual as crianças. O humor, até a testosterona, então pode diminuir a libido. Se você não tem uma boa noite de sono, você não vai ter um libido. Até engordar. Muita gente procura um nutrólogo, tenta, e muitas vezes o problema é o sono. Só que quem tem ronca-apneia, ele dorme, chega no sono profundo, trava a respiração. Aí o cérebro dá um cutucão, fala, acorda aí, eu preciso de oxigênio. Aí a pessoa volta com um ronco ressuscitativo, só que ele não acorda, ele só superficializa o sono. E volta para o sono profundo. E ele vai fazendo isso a noite inteira. Até acordar de manhã, cansado, com sonolência e irritabilidade. Ele não dormiu bem, ficou irritado. A esposa acordou várias vezes para cutucar, ficou irritada. É a combinação perfeita para ter briga. E aí a pressão sobe durante a noite, o coração acelera, a memória começa a ficar afetada. Dirigindo, ele pode bater o carro de olho aberto, ele pode apagar de olho aberto. Eu tive um paciente aqui em César que ele ia fazer uma curva ali na João 23, ele passou direto. Ele só acordou quando todo mundo veio, acharam que ele estava bêbado e na verdade ele dormiu de olho aberto. Ele quase morreu e quase atropelou uma criança na calçada. Que isso? Porque chega num ponto que fica extremamente... Pessoas que trabalham com carro, pessoas que trabalham com máquinas, tem que tomar muito cuidado. Então, se ronca e tem apneia,
tem que procurar ajuda. E aí pode ser amígdala aumentada, pode ser obstrução nasal, pode ser ganho de peso, pode ser o queixo muito para trás, pode ser alteração músculo-esquelética, que às vezes não foi tratado na infância. Então é um assunto extremamente importante. A pessoa pode... tem até um estudo americano, mostra pessoas que chegam infartando às 5 horas da manhã no hospital. A maioria tinha ronquiapneia. Caramba. E é o ronquiapneia que sobrecarregou. O coração precisa de oxigênio para bater. Só que se a pessoa para de respirar, o coração vai aumentar a pressão e vai trabalhar com mais força. Só que mais força, ele precisa de mais oxigênio. Só que ele está em apneia. Putz. Aí chega um ponto que ele pifa. É a mesma coisa que você colocar um carro sem óleo para funcionar. Então ele pode parar, ter parada e morte súbita. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Então é uma coisa que vai levando, uma coisa vai levando a outra. E, ele só ronca, como se fosse corintiano. Ele é corintiano. Não, ele é não sei o quê. Ele é roncador. Não é. Então ronco é uma doença seríssima que traz várias outras doenças, inclusive câncer. Eu falei de acima do peso porque eu percebo isso comigo. Quando eu engordo um pouco mais, as pessoas falam que eu ronco. Quando eu estou com sobrepeso, mas muito baixo, tranquilo, ninguém reclama, ninguém fala nada. Às vezes a pessoa tem várias alterações, mas o ponto que vai levar ela a começar a roncar, às vezes é o peso. Então já tem um pouquinho de obstrução, às vezes a amígdala um pouquinho grandinha, só que quando ganha peso e acumula gordura na região do pescoço, aí dá aquela travada. Então às vezes só perder o peso, já volta à normalidade, está tudo certo. Então muitos pacientes a gente orienta a perder peso e resolve o problema. Outros pacientes são magros e roncam, a gente tem que pesquisar outros fatores. Doutor, nesses anos de carreira, tem algum caso aí que você pode contar pra gente inusitado, estranho, que te surpreendeu, que você achou ali que você nunca tinha visto na vida? Olha, aqui em Mogi eu assumi um ambulatório quando eu cheguei, que era muitas pessoas, tá? E tudo vinha para mim. A equipe do Dr. Mohamed era Dr. Mohamed. Era uma coisa para ser feita em 5 a 8 pessoas, eu fazia sozinho. Então tudo passava comigo, tá? Eu me dediquei assim, de corpo e alma. E tiveram várias situações. Uma moça aí que tinha na faixa dos 30, que estava com dor de ouvido, me chamaram para avaliar, que estava com um cheiro muito forte dentro do ouvido. E era uma infecção, ela estava com muita dor. Fui examinar o ouvido, estava totalmente fechado, mas tinha uma frestinha. E aí eu peguei instrumental cirúrgico, fui lá tentar tirar devagarzinho, comecei a sentir que começou a aumentar o cheiro. Aí tirei um negócio branco. Quando eu fui ver, eu falei, o que tem aqui? Era cheiro de alho. Ela não falou que ela estava com vergonha, tadinha dela. Ela tinha colocado, não é que ela amassou um alho e colocou dentro do ouvido, ela colocou o dente de alho inteiro dentro do ouvido. E aí travou dentro do ouvido, porque ele inflamou e fechou, e aprisionou lá dentro. Era um dente de alho inteiro. Eu falei, mas por que você fez isso? É porque eu tenho dor de ouvido, e me falaram que alho pode desinflamar o ouvido. O alho, ele tem propriedade anti-inflamatória se você comer. Mas se você colocar no ouvido, não funciona. Então tem muita gente que chegava lá também. Doutor, eu tinha dor de ouvido, eu fazia lá alho com azeite e colocava azeite quente. Mas ele esperava mornar. Refogava o alho e colocava dentro do ouvido. Pra fazer. Então eu falei, se você colocar mais... se você colocar um limãozinho, um salzinho, já vira um tempero aí. Então, e o caso mais que me impressionou foi um paciente que eu operei de um tumor nasal. Ele era diabético, ele tinha neuropatia diabética, então ele perdeu um pouquinho da sensibilidade do corpo inteiro. Quem tem diabetes acontece isso. E eu operei ele de um tumor e ele tinha ronquiapneia. E aí juntou a cirurgia do tumor nasal, mais ronquiapneia, que ele tinha muito cansaço, dormia durante o dia e não tinha sensibilidade. A receita perfeita para acontecer um desastre. Ele me procurou, falou, doutor, meu nariz está escorrendo muito, água líquida. Ele me procurou ali, pelo amor de Deus, me atende. Eu vim aqui para você me atender. Eu falei, tá bom, vai. Eu entrei com uma câmera dentro do nariz, eu achei que o tumor tinha voltado. E aí eu comecei a ver uns negocinhos mexendo. Eita. Aí, quando eu vi, fui mais a fundo, eram larvas de mosca, que estavam presas na base do crânio, porque a gente vai até a base do crânio para tirar o tumor. Eram larvas de mosca, e isso tem alta mortalidade. Na mesma hora, fiquei extremamente preocupado. Eu, quando assumo um paciente assim, é membro da família. Fiquei extremamente preocupado. Imediatamente já levei para o hospital, já entrei com medicação para tentar, que é o ivermectina, para matar essas larvas que servem para isso. Já levei para o centro cirúrgico, foram 3 abordagens, tirei mais de 400 larvas dentro do nariz. Que isso? 2 casos que eu vi na minha residência,
morreram. Graças a Deus, esse paciente a gente conseguiu salvar, ficava 24 horas em cima dele. O que aconteceu? Você perguntava, como que foi Como que parar foi parar? a larva de mosca no... Primeiro, ele tinha ronquiapneia, então ele sentia muito sono. Era aposentado, dormiu no sofá, tá? E ele estava com uma infecção. A mosca entrou, só que ele tem falta de sensibilidade. Ela conseguiu Nem entrar, sentiu. botar ovo e sair. Entendi. E aí aconteceu isso. Então foi um caso que juntou ronquiapneia, cirurgia nasal e aí acabou levando a esse desastre aí. Mas graças a Deus é um caso que eu tenho muito orgulho assim, de ter feito. Um case de salvado. sucesso que salvou a vida dele. Doutor, trouxe algumas coisas aí, né? Além do nossa... Qual é o nome dele mesmo? Cara rachada? Cara rachada. Cara rachada. Eu tenho outro que é o cara metade. Cara metade. O cara metade. Anos 90 aí, ó, vai lembrar do cara metade. Doutor, você trouxe também para fazer uma lavagem, vai trazer alguma dica nasal pra gente? Pra que essa lavagem nasal? Bom, o que tem no YouTube aí da lavagem nasal, que tem ajudado muitas pessoas a evitar, controlar rinite, sinusite, tirar todo aquele catarro do nariz, é a lavagem nasal. Então muitas pessoas até previnem como para não se infectar pelo Covid. E existe a lavagem nasal de alto volume, que você põe soro de um lado, sai do outro, e todo mundo fica com medo, vai se afogar, vai acontecer alguma coisa. E é muito simples de fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. É agora ou depois? Então, Então vamos. já. Então Temos quantos minutos? Temos 5 minutos só? Eita! 2 minutos. É 2 minutos? 2 minutos. Vamos lá então. Trouxe toda A lavagem nasal no doutor mesmo, é isso? Isso. Porque eu nunca fiz, quer não fazer? sei. Nunca fiz, né? Não sei se tem um problema. Você Tem uma contraindicação? você vai olhar como que é feito e depois você faz em casa, hein? Tá bom. Trouxe até um presentinho pra você aqui. Olha, Tem vários tipos de lavagem. Inclusive tem uma lavagem que é com xilitol, que é um açúcar que pode... Ele é um antibiótico natural. Tá. Pode ajudar a pessoa a não precisar de antibiótico. Então, começou com alguma obstrução nasal, já iniciar a lavagem. Qual que é a diferença dos três aqui? Porque um é infantil e os outros. Esse daqui é com sal, que é para lavar o nariz e tirar o catarro. Esse daqui é para criança que tem um volume menor. Esse é com xilitol, que ele esse é um xilitol. antibiótico natural. A gente engana a bactéria. Obrigado. Eu vou abrir o meu aqui. Vem com um negócio aqui também. Legal. Deixa eu colocar para cá. Então vamos lá, rapidinho. O que precisa para fazer a lavagem? Vamos lá, pegar aqui já vai. Então vamos lá, a gente pega a nossa garrafinha aqui de alto volume, que já vem com salzinho dentro. O maior problema que as pessoas enfrentam às vezes é o soro ir pro ouvido. E o que tem que fazer é devagar, não ter pressa para fazer isso daqui. Será que vai ser impactante as pessoas verem? Não sei. Será que vai dar certo? Não sei nem o que acontece. ok, vamos lá ver. Ó, então a gente vai colocar aqui 240 ml de água filtrada. Tá? E a gente vai transformar essa água filtrada em soro fisiológico, que é o sal. Soro fisiológico nada mais é do que... Quer que eu fique com a garrafa aqui? Pode ficar. Eu vou deixar aqui no cantinho, não atrapalhar aí. Então aqui, a gente vai pegar o sachêzinho. E preparado. Sachêzinho com sal. Com sal. E vai colocar pouquinho aí de dentro. bicarbonato também. Tá. Pessoal que gosta de receita, colocar alho, não precisa colocar, mas aqui a gente pode usar um salzinho e bicarbonato da cozinha pra... E aí vai diluir tudo isso daqui. Vamos misturar. Vai chacoalhar. Isso aqui tudo vai entrar dentro do nariz e sair do outro lado. Posso levantar aqui? Pode. Vou colocar um pouquinho pra cá. E aí, o mais importante. Tá ok aí o áudio? Tá legal? Vamos lá. Inclinar a cabeça pra frente. Colocar aqui. Inclinar pra frente e um pouquinho pro lado pra facilitar. O mais importante, não apertar com força. Às vezes olha no vídeo e acha que tá fazendo com força. Pode ir pro ouvido. Porque o soro vai entrar por aqui, dar a volta e sair. Se fizer com força, ele entra nesse buraquinho. Que é esse buraquinho que vai pro ouvido. E Mas ele vai entrar por uma narina narina e vai sair pela outra. Tá. Show de mágica. Vamos ver. Então vamos lá. Coloca aqui, inclina a cabeça e devagarzinho vai apertando. Mais importante, não assola o nariz. Se assola o nariz, vai pro ouvido. Eu apertei até o final, ó. Vê que ele foi até a metade. Foi até metade. Aí, agora a outra metade. Põe aqui e devagarzinho. Aperta e vai. Pode ficar de boca aberta para respirar.
não assou o nariz. Então, mais importante, você que está vendo, não assou o nariz. Seca e puxa. Não se afoga, não acontece nada. Faz a lavagem e sai todo o catarro que está dentro do nariz. Inclusive, se eu fazer isso, ó, ele foi para dentro do seio da face. Ó. Já sai mais um pouquinho. Ele está dentro do seio da face. Daqui a pouco, conforme a pessoa vai abaixando, vai indo, ele vai saindo durante o dia e limpa tudo. Então, isso daqui é o melhor. Para limpar, não tem. Pode limpar normalmente. O que? Para limpar não tem problema, normal, mas para secar puxa, mesmo. E só não assou o nariz. O maior problema é quando a pessoa assou o nariz, aí vai pro ouvido, incomoda e às vezes sente. Então, sem desespero, devagarzinho. E se for para criança, pode ser feito, mas não pega a criança na marra. A criança, você tem que fazer na frente dela, não adianta só querer fazer na criança. E devagarzinho, sem segurar. Se segura, vai, aperta, vai pro ouvido, a criança fica desesperada. Então vai ensinando, tem criança de 3 anos que consegue fazer isso tranquilamente. Vou fazer em casa, vou fazer. Faz daí, você vai gostar. Você vai muito gostar. Bom, vou usar aqui os produtos, muito legal. Faz um Simples, vídeo e me manda. fácil. Faz um vídeo e me manda lá pra eu ver se boa, eu te marco, boa. Vai ser um desastre, mas eu vou tentar sim. Doutor, muito obrigado mesmo pela sua participação. É muito legal a gente tirar essas dúvidas, né? Para melhorar aí a sua qualidade de vida, a sua saúde, com dicas práticas, fáceis. Teve muita coisa aqui que a gente deixou de falar, porque o tempo é curto, mas você aí, se por um acaso não conhece o trabalho do doutor, é @doutor, tá? Não é DR não, tá? Por extenso. Doutor Saada. S-A-A-D-A. Isso, no Instagram, no YouTube, você colocar lavagem nasal, já vai vir, já vai direto. Porque é autoridade aqui quando se fala de otorrinolaringologista, laringologia no YouTube. Muito bom, obrigado, viu? Obrigado, Felipe, eu que agradeço o espaço, sempre é um prazer falar aí e ajudar a população em geral com dicas práticas aí no dia a dia. O doutor não tem nem tempo de ver televisão, né, direito? Sim, ver televisão, não. Eu não tenho tempo. O máximo é entrar para colocar conteúdo. Nem BBB, nada das coisas. Não vê nada. Novela, BBB, não consigo, filme. Eu não consigo não nada. Eu imaginei mesmo. O tempo que eu tenho já é para dormir. Já é meia-noite, ter que acordar às 6 da manhã para dar conta de tudo e deixar tudo em dia. Entendi. Porque, ó, se você aí acompanha o BBB 23, olha só, nessa quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo aqui na RTV Filmes, teremos a presença do Daniel Fontes. Ele que é participante do BBB 17, Ed Ferraz de Vasconcelos, e vai estar aqui para contar pra gente o que aconteceu de lá para cá, né, na sua carreira, o que ele está fazendo da vida, o que ele está achando do BBB 23, né, da atual edição. Vai falar tudo pra gente, não vai esconder nada. Já conversei com ele semana passada, ele me contou algumas coisas aí de bastidor que eu achei muito interessante. Então, se você gosta do reality, você vai curtir esse bate-papo no quadro Plugado no BBB. É isso aí, o nosso quadro de toda quinta-feira aqui no podcast Plugado às 5 da tarde, tá bom? Então a gente se vê na próxima quinta. Mais uma vez agradecendo MN Própolis, Para Viver Turismo, Pizzaria e Restaurante Via Nápoli e também o Instituto Sakura, nosso novo apoiador, incentivador aqui do podcast Plugado. É isso aí, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Felipe, e conte comigo sempre que precisar. Tá certo. E a gente se vê. Até a próxima. Beijo.